muito feliz de estar aqui com vocês, de receber vocês. Para quem não sabe, o Rafael e a Suzana são meus amigos pessoais, então, assim, além de... Eu gosto muito deles como pessoa, mas a trajetória deles e a forma como eles enxergam a alimentação é uma coisa muito legal. Então, eu não chamei eles só por eles serem meus amigos, mas sim por acreditar e por compartilhar da mesma forma de pensar sobre alimentação, que eu acho que é uma coisa muito bacana e que vai agregar muito para todo mundo. Bom, se apresentem um pouquinho. É diferente ter um casal, porque são duas pessoas individuais. Não é uma pessoa, são duas pessoas individuais, então cada um tem um pensamento diferente. Então, a gente vai tentar ser sucinto também para não ficar muito tempo, né? Não passar a nossa hora. Mas eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre como que a alimentação natural chegou na vida de vocês. Vocês sempre comeram assim ou teve um start? Tipo, aconteceu tal coisa que foi um divisor de águas para vocês e a partir dali vocês começaram a enxergar a comida natural de uma forma diferente? Eu acho que a gente pode fazer, o seguinte: a gente pode contar nossas histórias até a hora que se funde, que é quando a gente se encontra e toca e que é natural junto. Legal. Pode ser? Boa. Pode? Boa. Porque vocês, antes de se conhecerem, já tinham uma visão de alimentação e depois só se integrou, né? Sim. Maravilha, vamos lá. Aí se encontra e aí vai compartilhando o assunto junto. Legal. Então vamos começar. Então vamos lá. Quer começar ou começa? Começa você. Tá bom. Então, a alimentação natural ela chegou um pouquinho mais para frente, assim. Mas cozinhar, para mim, ele tinha muito a ver com a parte de sobrevivência mesmo e de economia. Então, quando eu era moleque, eu queria ficar um tempão na praia, por exemplo. Você quer ficar um tempo na praia, não dá para você ficar comendo no restaurante, comendo na padaria para tomar café da manhã. Não dá, não tem dinheiro, não dá. É uma merrequinha de grana para ficar o máximo de tempo possível. Então, sei lá, eu acho que com 14 anos, mais ou menos, eu já sabia fazer um arrozinho, um macarrãozinho, mas nada assim gourmetizado ou... assim, arroz, macarrão, é o basicão para eu sobreviver o máximo de tempo possível com um pouco de dinheiro. Então era coisa bem básica, assim. Era uma merrequinha de dinheiro que eu tinha, eu ia lá e fazia um mercado e botava no armário e falava, eu tenho isso para ficar o máximo de tempo na praia sem precisar gastar dinheiro. Agora o que eu já gastei já foi de comida. E aí eu fazia arroz, fazia o basicão. E foi aí que eu comecei a entender que é fácil, é só você ir pra cozinha e explorar. E na época nem tinha. Nossa, na época, eu tô me sentindo velho, hein? Na época não tinha internet para ficar pesquisando 200 milhões de receita. Era receita, né, caderninho, livrinho ali, perguntar pro vizinho. E aí eu ia desenrolando um arroz, pergunta. Sua mãe te ensinava? Não. A mãe dele não gosta de cozinhar minha mãe não gosta de cozinhar muito. Depois que eu comecei esse foi o start. Daí pra frente, aí eu fazia estrogonofe, ia fazendo as comidinhas lá, né? Do jeito que... Eu sempre fui uma pessoa que tirava, tipo, leite de pedra mesmo. Então eu abria meu armário e falava, nossa, tem uma pá de coisa pra comer. Dependendo de quem abrisse esse armário, achava que nem tinha coisa pra comer. Então eu ia catando as coisas do armário e transformava aquilo num rango. Às vezes nem eram os ingredientes adequados para fazer o estrogonofe específico, mas eu desenvolvi o estrogonofe em cima do que eu tinha, por exemplo. Era a cozinha da sobrevivência, né? Da subsistência. Na verdade, a maioria de nós, eu acho que aprende a cozinhar para isso mesmo, né? Para uma questão de sobrevivência, porque para se virar, né? É estranho quando a pessoa fala assim, nossa, eu não cozinho nada. Aí eu pergunto, mas você não come nada? Tipo, como assim? Você vive do quê? Tipo, de luz? Do que você vive? É que eu acho que às vezes a referência da pessoa é tipo cozinhar bem, ser mal gourmet. Aí às vezes a pessoa fala que ela não cozinha nada.
Pode ser isso, mas às vezes a pessoa também não quer explorar aquele setor da cozinha, não. Ela explora outros. Ou às vezes ela não considera que miojo é cozinha, né? Miojo não conta. Só congelado também, né? Comer. Aí beleza, aí deu start quando eu era mais novo, tal. Aí com o tempo eu fui praticando mais atividade física e tudo mais. E é uma coisa que quanto mais você cuida da sua saúde, de uma atividade física, mais você quer saber o combustível que você ingere, né, em termos de alimento, para poder melhorar a performance e tudo mais. Mas isso aí veio um pouco mais para frente, assim, por volta dos 18, 19, 20 e poucos anos, assim. Aí eu passei a pesquisar mais sobre a parte que é mais nutritiva, aí eu comecei a peneirar mais essa parte voltada mais para o lado nutricional, assim, dos alimentos. Não sou nutricionista, não tenho nenhuma formação relacionada a isso, porém, sempre gostei de ficar pesquisando, porque aí já tinha internet, aí tava rico, né? Aí vai pesquisando, vai peneirando e vai montando os cardápios, né, uns pratos, e aí eu ia testando, fazendo atividade física e me alimentando de uma forma assim bem regrada. Hoje em dia eu tô bem pouco regrado como eu era antes. Antes eu era mais bitolado, que eu acho legal, porque fez uma base de conhecimento assim mínimo para que eu possa aplicar outras vezes na vida, sempre atualizando com outras informações. Quem pratica esporte tem um olhar diferente para a alimentação, né? Porque você começa a comer de forma que você tenha um desempenho melhor naquele esporte, né? É diferente da gente normais que não normais. Eu acho muito, que eu estava conversando com você, que a nutrição ela vem por vários setores, né? Então, às vezes a pessoa nem liga para a cozinha, mas quando ela começa a fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, em pouco tempo ela começa a ir para a cozinha. É natural. Ela vai para a cozinha, ela começa a cozinhar, ela começa a olhar rótulo de coisas no mercado, ela começa a procurar um alimento mais saudável, mais natural possível, porque ela vai se sentir até mais leve para fazer a caminhada, começa a emagrecer, e aí quando vai ver, ela já integrou a saúde física, assim, de atividade física, performance ou não, às vezes nem é performance, às vezes é porque ela se sente melhor até no dia a dia, disposição mental e tudo mais. Legal, E escreveram aqui temos um intruso. uma frase que cozinhar é uma alquimia que movimenta os 5 elementos do ser, que integram, né, os 5 elementos. Muito bom, muito profundo. Legal, né? Vai entrar depois nessa frase aí para poder entender. Para poder brisar junto, né? Su, conta um pouquinho pra gente como que a alimentação chegou para você, a alimentação natural. Como foi se despertar? Então, para mim teve uma data, na verdade. Para mim teve uma passagem antes e depois bem específica assim na minha vida. Em 2008, eu estava numa fase, dessas fases da vida que de repente tudo muda, sabe? E aí eu já tinha... Na verdade, eu fiz um curso de meditação numa ONG que se chama Arte de Viver, que é uma ONG internacional, tem em diversos países, e ela é muito... Assim, tem muitos cursos de bem-estar, de meditação, e eles falam bastante a respeito também de Ayurveda. E aí, nessa ONG, eles trazem a mensagem também sobre o vegetarianismo. E foi um curso muito forte, assim, porque foi uma imersão de 7 dias, bem profunda. Eu nunca tinha tido contato com esse tipo de informação, assim, de uma forma tão direta, né? É aquela coisa que você ouve falar, mas quando você leva para a prática, né? De ficar ali 7 dias conversando sobre isso, entendendo causas e argumentos de uma maneira bem profunda mesmo, se alimentando de uma maneira que não tem nada de origem animal. Enfim, foram 7 dias que mudaram minha vida mesmo, assim. E aí, depois desse fato, que foi um divisor de águas de fato, eu ainda me alimentava com produtos de origem animal nessa época, e eu tive um problema de vesícula. Eu tive pedra na vesícula.
E eu fiz a cirurgia para remover a vesícula. E essa cirurgia, na verdade, o problema da pedra, ele me fazia passar muito mal com qualquer gordura, qualquer ingestão de gordura, assim. Eu ficava realmente... Peraí, caiu meu fone. Opa, imprevisto aqui. Eu passava muito mal. Então, aos poucos, eu já fui reduzindo fui cortando alguns alimentos da minha vida por uma questão de saúde, assim, porque eu não conseguia mais comer. E aí, essas duas coisas, elas meio que se juntaram na minha vida e elas formaram ali uma decisão de que eu ia realmente mudar a minha alimentação. Então, a questão da saúde já vinha trazendo esse corte, assim, eu já estava deixando de comer vários alimentos. E aí, quando a informação do veganismo, ela se estabeleceu e sobre essa questão da alimentação de uma maneira mais natural se estabeleceu, eu simplesmente aceitei a mudança. A gente tá com um gato aqui que ele tá causando. Eita! Isso aqui É o intruso. Participando da live. Tem um Vai lá, Pajé. convidado especial, que é um gato. Esse aqui é o isqueiro. Fomos atacados por um gato. Efeitos especiais aqui. Bom demais. O Pajé, ele quer participar da live também. Ele quer participar. O Pajé é o nosso gato. É. Enfim, aí foi isso, assim. Aí eu meio que aceitei, assim. E de 2008 para frente, eu fui começando a estudar, a compreender mais a respeito do universo da alimentação. Aí eu comecei a cozinhar para mim mesma, porque em 2008 o acesso à alimentação vegetariana não era tão disponível como é hoje, né? Então, naquela época, se você falasse que você queria ser vegetariano, era, né, doideira, assim, imagina, você vai virar hippie, enfim, esse tipo de coisa. Então, você tinha que se virar mesmo, porque era difícil achar. E aí eu comecei a cozinhar para mim, porque não tinha opção, né, disponível por aí. Então eu comecei a aprender receitas, a testar receitas e tal. E aí foi uma coisa assim, um desenvolvimento natural mesmo dessa habilidade, que depois eu acabei descobrindo que era mais do que uma habilidade, era uma paixão, assim. A questão da cozinha é um dos grandes prazeres da minha vida hoje. Mas que começou assim, dessa maneira. Legal. É engraçado porque cada pessoa tem uma motivação, né? E é isso que eu sempre falo nas lives, né? O que é importante para mim nem sempre vai ser importante para você. Cada pessoa tem uma motivação que te leva para comer de forma mais saudável. Às vezes, para mim, saúde, para você é desempenho no esporte, para o outro pode ser prevenção de uma doença, ou às vezes a pessoa já está doente e ela tem que comer saudável para poder se manter Ou a viva, cura mesmo, se manter com mais qualidade de vida. Enfim, ou às vezes por uma questão econômica, ela vai para a cozinha para economizar e acaba descobrindo aí um mundo de coisas que ela nem imaginava, né? E aí, como que vocês se conheceram e resolveram fazer disso um negócio e descobriram que era aí que vocês gostariam de atuar, assim? Como é que foi essa questão de falar, nossa, realmente eu quero trabalhar com alimentação, e como que foi essa descoberta? Então, o meu start mesmo, eu tinha contado sobre a parte de cozinhar, quando que eu comecei a cozinhar, mas o start foi quando eu entrei num processo criativo muito forte, e eu dei atenção para ele, na verdade, porque às vezes a gente entra em vários processos, mas a gente não dá atenção, porque a gente acha que é bobeira da cabeça, porque nunca vem claro, né? O plano do projeto criativo, ele não vem claro, ele não vem um plano perfeito. Então, eu entrei num processo criativo, inicialmente eu queria fazer alguma coisa que eu não fazia ideia o que era, pra você ver como é fácil de você prestar atenção, né? Aí o que acontece? Eu comecei a entender que eu precisava esculpir na madeira. E aí eu comecei a esculpir na madeira. Depois de um tempo eu comecei a pintar. E aí e aí a arte, as cores, a escultura começou a vir para mim de uma forma assim forte, bem forte mesmo. Nessa época,
eu comecei a eu perdi a vontade de beber álcool, porque eu bebia bastante na época, eu bebia pra caramba, hoje em dia eu nem considero, quando eu bebo, não tem nem comparação, assim, hoje em dia. Eu bebia muito álcool, e eu perdi a vontade de beber álcool, a potência da arte ela foi aumentando, e quando eu fui me dar conta, eu parei de comer carne. Eu não percebi que eu tinha parado de comer carne. Eu percebi quando fazia mais ou menos uns 3 meses que eu não comprava carne para preparar em casa. Aí eu falei, nossa, acho que eu tô vegetariano e não sabia. Porque eu tava lá esculpindo, pintando e fazendo mercado. Quando eu ia pro mercado, só comprava frutas e legumes e não levava carne para casa. Aí eu falei, então é isso, acho que eu tô vegetariano. E aí eu deixei fluir. Aí foi fluindo, fluindo. Aí com o tempo eu fui substituindo todos os ingredientes também, porque eu já cozinhava, para ingredientes mais saudáveis. E aí rolou, na hora de fazer uma paçoca em casa, rolou a receita da paçoca que foi o início da IKEA Natural. Nossa, Que é essa maravilhosa, por sinal. Quem nunca comeu, compre, porque é muito bom. Que aí é uma paçoquinha, que ela é com a amendoim, cacau, aveia, açúcar mascavo e sal de Himalaia. Quando eu fiz essa paçoca, eu escrevi sobre ela, porque eu estava no processo criativo ainda, eu não sabia o que ia dar. Eu fiz para mim, para eu comer. Aí eu escrevi que provavelmente eu ia vender ela, ia ser assim, assado, pá. Fechei o caderno e continuei pintando. Em 2015, eu resolvi materializar as vendas dela. E aí eu comecei a vender as paçocas num grupo de amigos que eu frequentava com mais fluidez, assim, com mais constância. E foi lá que eu conheci a Suzana. Então eu comecei a vender, aí vendi 30, 60, aí foi indo, indo, indo. Aí a gente se conheceu, a gente começou a ficar. E aí a Su também começou a se interessar pelos produtos. Você produzir algo e comercializar, assim, essa magia alquímica, né, de você fazer algo com amor e coração e as pessoas gostarem a ponto de comprar e pedir mais depois. Então, aí a gente foi se conectando com isso. Se quiser continuar a história. Né, basicamente foi isso, né? A gente, na verdade, na época, eu já estava há algum tempo estudando sobre a Ayurveda, né? E aí ele estava com os produtos, né? A paçoca, acho que a mostarda já existia, né? A paçoca e a mostarda, a Suzana já foi minha cliente. Eu já comi a paçoca dele antes da gente ficar junto. Ele me ganhou pela paçoca. Tem que pegar pelo estômago. Aí um dia alguém pediu para ele produzir ghee, né? Ghee, que é manteiga clarificada. Naquela ocasião eu era vegetariana, então eu usava ainda derivados de leite. Aí alguém pediu para o Rafa, ué, por que você não faz ghee também, né? Porque ele já fazia mostarda, já fazia paçoca, e alguém lá insistiu que ele deveria vender ghee. Mas ele falou, eu não sei fazer ghee, eu nem sei como é que produz, tipo, não vou fazer. E aí eu falei, eu sei fazer. Quer que eu faça para você? A gente, tipo, vamos fazer um bem bolado. Eu faço ghee, você vende junto com os produtos, a gente divide os lucros, né? Mó papinho, né? Deixa eu ali, tô fazendo nada, deixa eu colocar aqui com ghee aqui. Aí assim foi. Aí a gente comprou lá os ingredientes, começou a fazer, começou a vender, e foi o primeiro produto que a gente trabalhou juntos, assim. Aí, ao decorrer do tempo, surgiram novas receitas, e no final das contas a gente chegou à conclusão de que nem precisava mais vender o ghee, porque ele era o único produto de todos os que a gente fazia que ainda era de origem animal. E aí a gente já estava num momento de entendimento de que não era necessário mesmo consumir nenhum produto de origem animal. E aí a gente parou de fazer a ghee e tocou a vida com os outros produtos, e hoje a gente tem uma linha com 6 produtos. Mais o iFood. E o iFood. Depois eu quero que vocês contem um pouco mais sobre os projetos da IKEA e aí vocês se apaixonaram pelo processo, né, de trabalhar com comida. Como que foi essa transformação, assim, o que a cozinha trouxe para vocês, assim, de transformação, assim, de valores que vocês falam, poxa, eu era isso, agora eu sou isso, graças à comida?
graças à É. alimentação. Olha, eu vou falar da minha experiência, assim. Eu sinto que tá tudo integrado, né? A gente não consegue falar de cozinha sem falar de todos os outros aspectos da vida. Então, que vão a gente fala de cozinha, a gente fala de saúde, a gente fala de política, Política, a gente fala de economia. economia, a gente fala de vida em sociedade, a gente fala de meio ambiente. Então, assim, quando você está falando de cozinha, você não está tratando de um ponto isolado. As nossas escolhas do que a gente vai se alimentar, porque pensa, Tem uma cadeia de alimentação, coisas, né, até chegar exato. no prato. A alimentação, ela é uma das coisas que a gente faz todo santo dia, mais de uma vez por dia, né? O que mais, se a gente for pensar nas atividades que a gente faz na nossa vida, o que mais a gente faz igual, a gente faz todo santo dia, mais de uma vez por dia. Então, assim, ao longo de uma vida de uma pessoa de 80, que vai viver 80 anos, é muita coisa, né? Então, é uma escolha que a gente faz diariamente. E é uma escolha que foi meio que usurpada da gente, eu sinto, assim, né? Por meios de propaganda, por, enfim, campanhas publicitárias irresponsáveis, esse tipo de coisa, assim, né? Criação também, Interesse, cultural. E uma criação cultural, propaganda, eu vi uma E aí, propaganda tempos atrás, esses dias atrás, uma propaganda dos anos 50, que falava que é da indústria alimentícia propagando a comida industrializada. E aí eles mostravam assim o homem chegando em casa, o pai de família chegando do trabalho, e aí eles falavam assim, não. E aí chegava a mulher, né, que se matou na cozinha o dia inteiro fazendo a comida. E aí a propaganda falava assim, pra que você... E aí ele ia comer aquela comida e estava horrorosa. Aí ele falou, ah, credo, aquela comida caseira é horrorosa. Tipo, todo o trabalho que a mulher teve não valeu de nada. E aí falava assim, a comida X da empresa X vai te salvar do horror da comida caseira. E aí do mostrava horror, o horror da comida caseira. Aí mostrava aquela comida na lata, assim, congelada, sei lá, acho que era na lata. nossa senhora, E aí ele comendo feliz, realizado, aquela comida. aquela comida enlatada, né? Olha isso! Delícia! Assim, uma coisa absurda. E aí, Pois é. e eu concordo plenamente, quando a gente fala de comida, a gente fala de tanta coisa que engloba isso, né? Exato. E o ponto é que o que eu sinto quando eu falo dessa questão de que essa grande ferramenta, né, de manipulação usurpou da gente esse poder, é que quando a gente volta para a cozinha, a gente retoma o poder nas nossas mãos, Exatamente. entendeu? É o poder da nossa escolha, das nossas decisões, da sua autonomia a sua autonomia alimentar, assim, tipo, você poder ser capaz de produzir a sua própria comida na hora que você quiser, fazer do jeito que você quiser, com os produtos que você escolheu ter na sua mesa. Então, é todo um processo de retomada de consciência, sabe? É um empoderamento, né? Eu sinto um É empoderamento. gigante quando eu tô na cozinha. Exato. É empoderamento. É incrível, maravilhoso. E uma outra coisa, quando a nossa geração, a minha, a sua, assim, falando mais por uma questão, eu acho que para o Rafael é até diferente, porque para Eu nós sou bem mais mulheres, novo. jovem, é diferente, assim. Ah, eu achei que era porque era bem mais novo. Desculpa. Não, você não é bem mais novo. Não vem que não tem. Eu tenho 23. Tenho 23. Tá bom, aham. Claro, com certeza. Mas eu digo assim, para nós mulheres, que a cozinha é vista, não sei se ainda é vista, mas sempre foi vista como uma coisa de mulheres, então a gente acabou crescendo com essa visão pejorativa de cozinha, e a gente não foi criada para estar na cozinha. O que eu dou graças a Deus, porque a gente foi criada para o mercado de trabalho, né? A gente foi criado com uma mentalidade diferente. E isso nos afastou muito da cozinha, porque sempre foi vista como algo pejorativo, né? Ah, vai para a cozinha, vai cozinhar. Cozinha é uma coisa visto sem importância, que você pode terceirizar. Cozinhar é coisa para empregada, é coisa para mãe, para dona de casa.
para avó. Para quem não tem o que fazer, né? Para quem não tem não tem nada mais importante para fazer, né? Ou para quem recebe para aquilo, sabe? Para tipo, uma empregada, para uma merendeira, para quem está ganhando para fazer aquilo. Tipo, você vai para o mercado de trabalho. E para o homem também, eu acho que agora, graças a Deus, a gente já não tem mais isso. Espero que quem esteja me ouvindo já não pense mais assim, porque hoje a cozinha não é mais uma coisa de mulher, é uma coisinha da família. Então, todo mundo que come pode cozinhar e deve cozinhar, né? Então, é diferente. A gente tem um casal que os dois cozinham, mas é muito diferente né, o sentido da cozinha para um homem e para uma mulher, né? Eu acho que essa mentalidade, ela vem mudando aos poucos. Eu não sei dizer qual é a real consciência, assim, das pessoas. Acho que eu tenho uma percepção de que tem um caminho longo pela frente ainda, né? Das pessoas entenderem isso, assim, que não é um papel social, não está ligado a gênero, né? Cozinha, ela é... Se você for pensar, a alimentação, ela é a questão central das nossas vidas, de uma maneira geral, porque ela é o que vai te dar força e constituição física para você fazer todo o resto que você quer fazer, né? Então, parte do seu alimento, né? E eu não sei, assim, até onde essa consciência ela está expandida ao ponto que ela precisa estar. Mas eu acho que a gente vem caminhando para isso, sabe? Eu sinto que vem melhorando, assim. Eu acho também, eu enxergo uma mudança. Você enxerga essa mudança, Rafael? Fala assim, a sua visão como homem. Enxergo porque até o que você colocou em relação a aquela matéria que você falou, que o marido chega, não sei o quê, pô, essa comida não tá boa. Acho que era aquela visão mais de que comer é um ato de encher barriga. Ele não é um ato de se nutrir. Quando o comer passa a ser um ato de se nutrir, você passa a querer pensar sobre as coisas. Como as pessoas têm uma vida corrida, ela não quer pensar sobre certas coisas. Ela não tem tempo para pensar. Então a comida, ela te nutre e nutre até o pensamento. Então quando você resolve fazer algo na comida, você pensa o que você vai fazer, você conversa. Ou você tem um diálogo interno, ou se tiverem mais pessoas na cozinha, você interage com as pessoas enquanto você cozinha. Então, existe uma alquimia que acontece para chegar esse prato até uma pessoa para ela comer, existem várias coisas que acontecem. E às vezes a pessoa acha que é bobeira esse negócio de uma marmiteira, não sei o quê, porque a pessoa só enxerga como encher barriga, às vezes. Ela não entende a cadeia que circula até chegar o prato na mesa da pessoa. E eu acredito que isso vem mudando gradativamente, né? Comportamentalmente. É gradativo, é lento, porque as coisas também existem... Processos de mudança nunca são muito rápidos, elas são mais... É lento, é lento. E é isso. Vamos falando que as ideias vêm. Minha cabeça ela é assim mesmo. Mas acho que falando... Pode falar. Eu tenho falado muito sobre isso nessas lives. Inclusive, semana passada eu fiz uma live com a Vivi, do Por Que Não, falando sobre sustentabilidade, né? Sobre alimentação sustentável. E o porquê que a gente tem que enxergar a cadeia como um todo, né? Porque quando a gente fala em alimentação natural, alimentação saudável, é muito comum a gente falar só sobre receita, né? Então você vai, pega uma receita, ou a gente tem uma conotação de que comer saudável é tomar suco de leite de amêndoa todos os dias, ou suco verde, ou usar, sabe, ingredientes assim muito refinados, e você perde a conexão com o alimento. Eu acho que o que falta na gente é conexão com a comida. Da onde vem essa comida, sabe? É não terceirizar isso, porque também você pode achar que come saudável e comer tudo congelado, tudo comprar sua alimentação de outros lugares sempre e nunca conhecer de onde que vem aquele alimento, né? Da onde que vem aquilo? Será que se eu estou comendo esse alimento, será que ele é sustentável?
Porque não adianta, né, comer um negócio e não saber de onde que vem, como é que ele é feito, realmente enxergar a cadeia como um todo, desde o momento que você compra o alimento, e você faz, e você come, e você entende como isso funciona para o seu organismo, para a sua vida e para o meio ambiente. Eu acho que uma das coisas que essa crise ela está proporcionando para a gente é justamente esse momento de você pensar, tomar essa consciência de que tudo está conectado. Não, a gente não está mais, a gente não pode mais pensar de uma forma com que as minhas ações, as minhas atitudes não vão, não diz respeito ao outro, ou não vai voltar para mim, sabe? Ah, não, isso que eu faço é uma ação isolada. Tá tudo Não existe. conectado, não tem ação isolada, não Não tem tem um fora, mundo né? paralelo. Eu acho que, por mais horrível que seja essa crise, que eu não quero tirar o poder disso, de ser uma coisa horrível, mas está dando para nós uma oportunidade de repensar, né? Repensar todo esse ciclo que não é sustentável, a forma como a comida é produzida, e aqui, na verdade, sem entrar numa questão de ser vegano ou ser vegetariano, ou simplesmente uma alimentação tradicional, onívora, pensar se essa cadeia ela é sustentável e como que essa comida ela qual que é o benefício dessa comida, né, pra gente? Parar de enxergar a comida, igual o Rafael falou, só como um ato de encher a barriga, que não é, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que parar de pensar assim, comer não é só encher a barriga. Tem aí tudo que você... É o que a Suzana falou também, fazendo uma conexão de tudo, né? Cozinhar é a coisa que a gente... Comer é uma das coisas que a gente mais faz na nossa vida, ao longo da vida. E cozinhar é a única coisa que você faz que realmente vai determinar o que você é. Tanto em saúde física, quanto em saúde mental. E isso vai voltar para o meio ambiente, e para o meio ambiente volta para você também. Então, é uma cadeia e tudo está realmente muito conectado. Eu acho também, Patrícia, falando da questão da crise que a gente está vivendo, né? Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, tá? Da questão de pensar na origem dessa crise, né? Que foi no mercado de venda de animais silvestres, onde tudo começou, né? Esse desequilíbrio, na verdade, dessa cadeia toda, né? Começou num ponto que está intimamente ligado a um estilo alimentar que inclui alimentos de origem animal. Acho que isso é uma coisa que não pode ser deixada de lado como uma coisa menor, porque isso ele está trazendo uma mensagem que ela é muito grande, ela é muito forte. Ele está escancarando para a gente uma questão que tem que ser repensada. E aí eu não estou falando assim, tipo, quaisquer que sejam os motivos que você opta por ainda, né, porque as pessoas optam por ainda fazer uso do alimento, mas é repensar a cadeia, é o que você falou, exatamente o que você falou, né? Não existe você acreditar que você faz uma alimentação natural, sendo que você sustenta essa cadeia. Entendeu? As coisas, elas precisam ser mais coerentes, as nossas escolhas, elas precisam ser mais coerentes, né? O impacto dessa cadeia, ele é muito grande para o nosso ecossistema. E a mensagem está clara já, a natureza está aí, está se manifestando, né? Ela já deu a mensagem dela. Então, agora acho que está nas nossas mãos de tomar essa decisão, né? De fazer essa redução. Porque do jeito que tá, a natureza já falou, né? Não dá, não tá rolando. É insustentável. Assim, o meu papel aqui como cozinheira, eu não tenho um papel ativista, eu não tenho um papel de ser uma pessoa muito radical, mas é algo que eu friso em todas as minhas lives, assim, a redução do consumo de carne e de produtos de origem animal tem que acontecer.
assim, é uma reflexão que tem que acontecer com todo mundo, né? É óbvio que se você quer ser vegano, é lindo, assim, vai, né? Mas se você fala, não, não é o meu caminho, pelo menos você tem que considerar a redução, porque não é sustentável essa produção que a gente vê, o consumo de carne, o consumo de produtos de origem animal, da forma que ela tem sido, assim, a gente o planeta não aguenta mais, sabe? Então, assim, não é algo pela nossa saúde e é algo para o planeta. Assim, é tudo junto. Além de você fazer um bem para você, porque a gente sabe dos malefícios de você consumir muita carne, muito produto de origem animal, isso aí todo mundo já sabe que não faz bem. E só que além de olhar para dentro, olhar para a nossa saúde, olhar para o mundo, né? Olhar para a saúde do planeta. Não é sustentável. Assim, algumas mudanças vão ter que acontecer. Vocês acham que vai mudar isso, assim, agora acabando essa crise? Vocês acham que as pessoas vão ter um olhar diferente nesse sentido? Então, assim como você estava falando sobre... Não importa se a pessoa come carne, não come carne, se ela é vegana, se ela é isso, aquilo. Eu costumo dizer que eu sou ser humano. E é essa raça que habita o planeta Terra, habita o planeta Terra. Ela não manda e não domina o planeta. Ela habita. Exato. O planeta Terra, ele funciona como um ser vivo, assim como nós somos os seres vivos. E a gente fica doente. Se a gente se desequilibra, a gente fica doente. Se o planeta se desequilibra, ele fica doente. E as pessoas não conseguem entender que o planeta, ele é um ser vivo, ele é um sistema impecável, perfeito. E às vezes o ser humano pensa que ele é um pouco mais que o planeta. E isso não é saudável, porque isso daí é uma visão análoga de como que ele vê até os próprios seres humanos. E independente do que ele come ou deixa de fazer, ele tem que entender que o planeta Terra é um sistema impecável e que se ele não ter prudência na sua atitude, ele desequilibra o planeta e o planeta ele tem um formato de cicatrização e de cura, né? Exato. E eu acredito que na quarentena, todo esse processo que o mundo inteiro está vivendo, as pessoas, elas, querendo ou não, elas estão refletindo sobre isso. Eu acredito que é que nem as pessoas costumam dizer que, nossa, eu vejo a hora de voltar ao normal. O normal não deu certo. Entende? O normal ele não deu certo. Se tivesse dando certo o normal, que é a referência que a gente tem pelas coisas iguais, porque quando você muda, você não volta ao normal, você muda. Exato. Eu acredito que sim, então, respondendo a sua pergunta, eu sei que eu dou um rolê, mas eu acredito que sim, porque, querendo ou não, está fazendo as pessoas pensarem, entenderem, muitas coisas serão ressignificadas, reestruturadas, precisa disso para um melhor aproveitamento da nossa casa, que é o planeta Terra. É assim que eu penso. Deixa eu ver. Cozinhar é uma alquimia que movimenta os 5 elementos que integram o ser. Me fala um pouco mais sobre essa frase. Antes que a gente... Vai lá, Rafael. Tá muito profundo isso. Cozinhar é uma alquimia que movimenta os 5 elementos que integram o ser. Eu mandei essa frase para você, assim, você perguntou uma frase e veio essa, eu nem fiquei pensando muito, mandei na hora. Olha a pegadinha. É a pegadinha, agora explica, Rafael. Explico. O ser humano ele é composto pelos 5 elementos básicos, terra, fogo, ar, água e o éter, né, o etérico. Que seria esse plano mais sutil, energético e espiritual. Quando a gente cozinha, a gente trabalha esses 5 elementos. Pode começar com os 4 elementos até entender o 5º. Que aí tem que ser uma live inteira para ficar falando sobre isso. Sim. Então você tem a ignição do fogo, tanto o fogo que você utiliza para movimentar as moléculas e esquentar um prato para você poder cozinhar. Existe a matéria, que é aquilo que você utiliza para transformar e materializar. Você utiliza várias matérias para poder transformar ela até chegar num prato específico.
Então você já está trabalhando dois elementos. Existe o ar. O ar, ele é a comunicação, ele é o pensamento, ele é o ato de ir e vir. Então existe toda uma dirigibilidade até do produto que saiu lá da fazenda para chegar até você. Ele precisou de uma locomoção, ele precisou de um transporte, um movimento. Às vezes você escuta uma música para fazer uma comida, você conversa, você necessita dessa movimentação. E existe a água, que tem relação com o elemento água mesmo, pode ser, com o próprio elemento que você vai por água, tudo tem água, em algum percentual, tudo existe água. Na verdade, em algum percentual, tudo existe os 4 elementos. E essas são as suas emoções. Cara, cozinhar é terapia, velho. Quantas vezes tu, né, é uma terapia, então você integra, você está trabalhando ali, quando vai ver, você já resolveu um processo seu. Às vezes você começa a cozinhar, você está meio chateado, meio borocochô, você fica no maior up, porque você não só movimentou as emoções, você movimentou os 4 elementos enquanto você cozinha. Pô, e daí vai. E é isso, então é uma terapia, você trabalha os 4 elementos que está análogo. Então você tem isso dentro de você, assim como o planeta também é isso. Você trabalha os seus elementos, os elementos existem na natureza, então você conecta isso daí e equilibra, e harmoniza isso. Se você procura harmonizar isso dentro de você, você vai conseguir harmonizar o planeta, ou o prato que você entrega para alguém. Quantas vezes você comeu num lugar que você ficou zoado depois de comer? Porque a movimentação energética dos 4 elementos, ao preparar aquele prato, talvez não estava harmônico. E isso resulta na comida que você entrega para alguém. Total. Quantas vezes você come em lugar que você fala, caramba, meu, é arroz e feijão, tipo, básico. Não dá errado, não né? tem como dar erro. Ela vem com uma energia, às vezes vem com uma energia encracada no alimento, às vezes não vem. Então, se você passa, você, querendo ou não, inconscientemente, é claro, porque ninguém quer passar isso para os outros, mas inconscientemente se acaba passando. Por isso que é sempre interessante, às vezes você não está muito bem, coloca uma música clássica, coloca uma música harmônica, que aí com certeza ela vai alterando as moléculas, e quando você for ver, alquimicamente, você se trabalha ao cozinhar e você se melhora e passa um prato bem harmônico para quem for comer, ou um produto, daí que é natural, enfim. Aí é isso. E harmonizando os 4 elementos, você eleva o etérico, né? Que seria essa parte energética e tudo mais. Legal. Mas fica nos 4 elementos que é sucesso. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então eu passei essa frase e aí, na verdade, eu estou explicando até para mim essa frase agora, porque eu não tinha parado para ficar explicando. É bom, né? Nem para mim. Uma ótima explicação, né? Você falou muito bem que o que cozinhar transforma, né? Realmente. Você está se sentindo mal, você vai cozinhar e isso é uma terapia que te transforma. Assim. Quando eu tô cozinhando, eu entro numa espécie de transe. Eu não gosto. Movimento, né? Numa outra live que eu fiz com a Lara, eu não curto muito essa coisa de vamos cozinhar e vamos ligar uma música alta e vamos todo mundo pra cozinha junto e ficar conversando assim. Eu fico perdida, eu não sei o que eu faço, assim. Quando eu cozinho, eu entro num processo de internalização. E é uma coisa muito pessoal, sabe? Eu comigo mesma, assim, é uma coisa, tipo, realmente é uma terapia e que me faz muito bem. É um momento que eu estou comigo mesma, eu entro em contato com a minha essência, sabe? Eu acho, realmente transformador. E me fala um pouquinho agora sobre a IKEA. Como que eu vou deixar depois o site de vocês estão fazendo entregas pelo iFood. Conta um pouquinho dos planos da IKEA Natural. Tá. A IKEA, só para uma curiosidade, a palavra IKE, ela significa entrar e aqui, na língua tupi, é indígena. Então, toda essa conversa que a gente teve, mais 1 milhão de conversas que vai ter por aí, você vai ver que ela entra nessa filosofia, porque para você, você permite entrar aquilo que você quer ser nutrido. Então, se você quer um alimento, uma música, uma conversa, é algo que você está permitindo que entre. E você só pode se alimentar e se nutrir aqui e agora. No momento presente. Não dá para comer amanhã. Você come agora. Você se nutre agora. Não, dá para comer amanhã. Você
O processo de se Mas o nutrir... amanhã vai ser o agora, né? O amanhã vai ser você estiver agora. fazendo isso. O se nutrir só vai poder acontecer agora. Você só consegue agora. Agora é o momento em que você se nutre. E se nutre em vários aspectos. E a gente tem 6 produtos. A paçoca, que é com cacau e aveia. A pastoca, que é a versão em pasta da paçoca. Uma mostarda, com manjericão, ervacinas e cúrcuma. Chutney de tamarindo. Granola salgada e doce de sementes. E aí tem o iFood, fala do iFood. E aí a gente também tem a linha do iFood, que ela é mais recente, a gente começou em fevereiro e tá dando super certo, tá sendo bem legal essa experiência, porque é a primeira vez que a gente trabalha com comida pronta, né? E aí no iFood a gente tem 3 tipos de panqueca, na verdade são 2 sabores em 3 variações. Então a gente tem uma panqueca que é de proteína de soja, que é deliciosa, super temperadinha, uma que é de espinafre com batata doce, e a gente tem o mix, que vem com os 2 sabores numa bandejinha só. E aí a gente tem 2 opções de sobremesa, que é um pudim vegano delicioso e um bolo de cenoura com ganache também, que é incrível. Aquele bolinho, bem que bolinho da vovó. Tudo vegano e bem gostoso. E aí a gente está trabalhando com essa linha de comida pronta e está sendo uma experiência bem bacana, assim. A gente está curtindo bastante essa experiência, assim, de vender comida pronta. É bem legal. Tá treinando para quem sabe um dia abrir um restaurante mesmo. Um restaurante. Você perguntou dos planos tem, futuros, né? Tem dentro da timeline das perguntas, tem essa daí, então a gente já meio que tá falando. É verdade. Aqui são os planos para o futuro. Então teremos o restaurante da IKEA Natural. No Brasil já vai ser a visita já, hein? Eu vejo a IKEA como um guarda-chuva mesmo, assim. Ela ramifica em vários setores. Então ela começou com uma paçoquinha. Antes de existir a paçoquinha, não era ainda IKEA, mas ela iniciou com um processo criativo. Então, tipo assim, cara, ela começou com um processo criativo para sair pintura. Pintei quadro para sair uma paçoca. Olha que como as coisas elas são abstratas, né? Ela não vem num plano perfeito. E que nem eu comentei com você também em relação às lives. Pô, eu quero fazer live de vários assuntos, porque tudo que onde tiver saúde e bem-estar, a IKEA vai estar. E tudo que tem a ver com nutrição, vários tipos de nutrição. Pô, isso daqui é uma nutrição, a gente está conversando, isso é uma nutrição fantástica. Ela vai entrar na IKEA. Então, inicialmente, eu posso te falar um plano de abrir um restaurante, só que não tem limite, porque ela é um conceito, ela é uma essência, ela pode ter... Tem as receitas também que a gente gosta de compartilhar, a gente faz por stop motion, põe no site da IKEA também várias receitas veganas, e vamos ampliar isso. Quem sabe pode ter cursos também mais para frente de alimentação. E, cara, acompanha que tem bastante coisa interessante. A gente também tem até um setor até de viagens, que a gente também gosta de compartilhar, que é de trekking, viagens de expedições, essas coisas são diferentes. De natureza, viagens diferentes do cotidiano, assim, do normal, que a gente gosta de compartilhar, para ver que tem essa nutrição também com a natureza, né? Legal. É bom porque quando a alimentação, ela te abre um leque, né? E aí você percebe que existe um mundo novo que você antes não enxergava. E aí ele abre um mundo de possibilidades e é muito lindo. Olha, nós temos 2 minutos para terminar a live, e aí eu queria que vocês falassem, porque eu não quero cortar, assim, deixar que o Instagram derrube a gente. Eu queria só que vocês dessem, assim, uma dica para quem não cozinha, ou para quem está começando a aprender a cozinhar, ou para quem está fazendo a transição da alimentação convencional para uma alimentação natural, assim, como que ela consegue aprender a cozinhar, a melhorar a sua alimentação? Quais são algumas dicas, assim, bem rapidamente de vocês? Eu vou pela geminianice, né? Vai ler, entendeu? Assim, hoje, a disponibilidade de informação hoje, é só você sentar na frente do computador, abrir o oráculo Google e digitar alimentação natural, alimentação vegetariana. Fazer arroz. Como faz arroz? Eu acho que a dica principal é se joga, vai, tenta.
vai ficar ruim, o seu arroz vai empapar, ele vai queimar a primeira vez, ele vai empapar da segunda vez, mas lá pela quinta vez você já vai estar fazendo arroz soltinho, sabe? Nada nessa vida a gente nasce sabendo. A gente precisa aprender, e para a gente ficar bom em qualquer coisa, a gente precisa treinar. Isso é parte da condição humana. Ninguém nasce pronto. Então, vai fazer, se joga. Bora ficar bom. Eu tenho uma linha de raciocínio que tem a ver até com a arte, por exemplo. Eu nunca pintei, eu nunca fiz nada relacionado à arte. E aí eu fui fazer do meu jeito. Se eu fosse me comparar com a arte de alguém, eu não teria começado a pintar. Juro. E não teria nascido aí quer. Então a dica que eu dou é, faça do seu jeito e torna isso divertido. Porque vai ter receita. Você pega a receita e faz do seu jeito. Procura não comparar com algumas pessoas que às vezes já cozinham pra caramba, porque às vezes não vai ficar. E não tem que ficar. Tem que ficar bom, pelo menos, pra você comer também, né? Vamos cair em 10 segundos. Eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês. Grata. Obrigada por todos vocês que entraram.